Bom dia, nós estamos com a professora Iraci da Paz Nunes de Jesus, para que ela faça relatos e narrativas da sua vida desde a infância na rua 28 de setembro, que hoje é a Araújo Pinho, a conhecida Araújo Pinho. Iraci tem narrativas ricas, fantásticas dessa rua, desse espaço, informa dados desconhecidos e que são muito valorosos para nós. Bom dia, Iraci. Eu queria que você contasse para a gente agora lembranças que você tem do período que você morava na rua 28 de setembro, que hoje é a rua Araújo Pinho, nas proximidades do Casarão. Fale da Fonte do Mato, da Baixinha da Égua, todo aquele território que você conhece muito bem. Por favor, pode falar. Quando eu saí, me transferi da Baixinha da Égua, eu fui para Senhor dos Passos, para a Escola João Florencio, que hoje é O arquivo público, na Avenida Senhor dos Passos. Em frente ao Bradesco. Em frente ao Bradesco. Nessa escola, você teve uma professora chamada Judite Cavalcante Paixão. Muito bem. Então você estudou na escola que ficava na Baixinha da Égua, que hoje é a região do centro de abastecimento, né? O centro de abastecimento ele foi construído no pasto de seu Manuel Matias. De lá dessa escola você veio então para João Florencio, e da escola João Florencio você foi estudar no Gastão Guimarães. Você lembra de algumas professoras do Gastão Guimarães, Iraci? Helena Assis. Sim. Judite Pedra. Professor Requião. O próprio professor Dr. Gastão Guimarães. E eu queria, Iraci, que você me lembrasse o nome, falasse o nome do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, dos seus bisavós. Por que eles vieram para cá? Vieram fazer o quê? Eles vieram para trabalhar na leste brasileira. Sim. Ou seja, maquinista de trem. Sim. Eles chegaram aqui em 1876. Ótimo. Você lembra o nome do seu trisavô, tataravô? João Avelino Alvarenga. Sim. E Maria Ludugera Alvarenga. Isso. E Maria Ludugera era mãe de... Maria Ludugera. Sim. Foi mãe de quem? Minha mãe. Sim. Quem era sua mãe? Alta Bispo da Silva. Casada com Edgar Nunes da Silva. Mas a mãe de Alta era Etelvina da Silva, não é isso? Era minha avó. Aí eu queria que você contasse um pouco desse período de Iraci pequenininha, filha de Alta e de Edgar. Como era o relacionamento de vocês, Iraci com a família de Edgar, como a mãe de Iraci era tratada pela família de Edgar. Misericórdia. Minha mãe era tratada, minha mãe não tinha nome, era Negra de Edgar, porque Edgar era branco. Vou contar um fato. Uma certa vez, eu estava, 7 de setembro, na Avenida Getúlio Vargas, estava passando o desfile. E eu estava conversando com meus colegas.
Aí apareceu minha tia, irmã de meu pai, e falou para mim assim: Iraci, você estava conversando ali com o negro, ele é seu namorado? Eu disse: não. Aí ela repetiu: você faça o favor de limpar a família. E saiu. Eu não tive nenhum recalque. Mesmo, Sai negra igual a minha mãe. mesmo depois, Gravou isso. mesmo depois de um bom tempo, essas falas ainda machucam as pessoas, né? Machuca quem está do lado de cá, machuca a mim, né? Rita Trabuco, que também passei por situações semelhantes, né? E eu fico imaginando a dor de Iraci ao ouvir essas narrativas. Porque assim, a gente sente dores diversas, né? Mas quando a dor é de alguém muito próximo a gente, ela se intensifica, né? Então assim, a dor ela fica bem mais forte. Mas Iraci é uma vencedora que não trouxe para a vida humana, a vida dela, nem a vida profissional, esses recalques, Não, graças não. a Deus, porque a gente tem conhecido alunos de Iraci que só trazem boas recordações. A despeito disso, a nossa companheira de grupo, Railda Neves, que deve estar chegando, e Railda traz uma narrativa riquíssima a respeito de Iraci como ser humano, como professora. Que bom que Iraci superou, mas não é fácil, né, Iraci? Não, é exatamente. Eu queria que você contasse agora do seu tio, que ele foi atingido por uma flecha quando estava andando a cavalo na região do Casarão dos Olhos d'Água, que hoje é a Casa de Cultura. Eu queria que você contasse essa história pra gente, Iraci, do Bom, seu tio. como os olhos d'água, como diz o nome, né, tinha muitas lagoas, muitos lagos. E ele então foi passando de cavalo e ele queria botar o animal para beber água. Mas quando ele chegou mais perto, aí ele viu que tinha índios era fazendo fogo. Aí ele chegou, tocou o cavalo para correr, mas quando correu, eles correram, vieram atrás dele e jogou a flecha. Quando jogou a flecha pegou na barriga do animal. Então o animal morreu dias depois, né? Com a flecha, com a infecção da flecha na barriga. E ele pegou na perna. A perna infeccionou e ele morreu dessa flecha de índio. A flecha era envenenada. Envenenada a ponta, né? Que os índios envenenavam a ponta. Botavam veneno na ponta. Para se proteger também, inclusive, da maldade humana, né? Do que faziam, do que eles foram expostos e vitimados também pela ganância, por conta de terras, de riquezas de um modo geral. Então tinha que se defender, né? E o seu tio, avô, foi uma das vítimas dessa ganância por terras, né, Iraci? Que devia estar só passando, não era dono de terra, da terra que os índios estavam no momento, mas infelizmente pagou com a vida. Você também conta que conheceu seu Norato, Noratinho da Pamonha. Me fala de Noratinho da Pamonha. Soube também que você foi professora do filho de Noratinho. Você pode contar essa história pra gente? Eu, quando ensinei no João Marinho Falcão, então eu fui
fui professora dos filhos de Noratinho da Pamonha, que foram Roque e Francisca. Eu tive um casal de filhos dele, Roque e Francisca. E me conte essa história, como você conheceu o Noratinho, para depois chegar a ser professora dos filhos dele. Eu conheci Noratinho morando na Fonte do Mato. Tinha como esposa Dona Paula. Qual era a atividade de Noratinho? Noratinho plantava milho ali na Fonte do Mato mesmo. Muito milho, feijão e assim, coisa de subsistência para ele mesmo. Agricultura de subsistência. Subsistência. Esse terreno de Noratinho foi comprado ou foi aforado? Nem comprado, nem aforado. Naquele tempo, quando Ana faleceu... Você está falando de que Ana? Ana Brandão, da sim. fazenda Olhos d'Água. Então ela deixou tudo, todas as terras pertenciam à igreja de Santana. Porque Ana e seu Domingos não tiveram descendentes. Não tiveram filhos de jeito nenhum. Mas o que aconteceu naquele tempo? As pessoas se apossavam da terra, porque ela disse... Eu queria falar aqui, eu marquei aqui. Onde foi, meu Deus? Escuta, que faleceram em 1913. 33, menino. Ah, 33, é. Você quer que eu leia esse Eu parágrafo? queria. Começa de onde, Iraci? Eu leio para você. De acordo com a tradição. Esse é Feira de Santana, o livro escrito por Rolipo Pino. Aí tá o parágrafo que Iraci pediu para ler, está na página 20. De acordo com a tradição corrente em Feira de Santana, Domingos e Ana Brandoa constituíram um casal virtuoso, amado e admirado por todos que o conheciam. Bons cristãos, construíram uma capela próxima da casa de residência, dedicada a Santana e a São Domingos. A devoção era tal que, quando faleceram em 1933, toda a fazenda foi considerada propriedade da capela, não podendo ser dividida nem vendida. Não vendeu. Algum tempo depois da construção da capela, tornou-se ela um ponto de encontro para o povo do distrito, que aí se reunia para fazer orações, visitas e negócios. Dessa maneira, pouco a pouco, se ia desenvolvendo uma feira periódica em Santana dos Olhos d'Água. A feira, que teve início no primeiro quartel do século XVIII, deu seu nome à atual Feira de Santana, conhecida a princípio como a Feira, mas é uma feira comum e não o nome da cidade, de Santana dos Olhos d'Água. Depois se chamou simplesmente Feira de Santana. Eu marquei aqui para você. Mas então, Noratinho plantava milho, feijão e, além de servir como base alimentar para a família, Noratinho começou a fazer as pamonhas e vender em toda a região da cidade, né? E Noratinho era filho de escravizados. Era. Tudo indica que ele era filho de escravizados e a esposa também. E segundo contam, Noratinho faleceu em 2012, com mais ou menos 111 anos. Mais ou menos isso. E eu queria que você me lembrasse quem era seu padrinho, onde ele morava. Então, essa é a casa de... Embaixo tem escrito, já vem? Vila de Lourdes, residência da família Fraz da Mota, na Avenida Senhor dos Passos. Traga aqui, Rita, deixa-me... Essa casa aí, olha. Tu conhece essa casa?
Não. Ali na Senhora dos Passos? Não. Onde hoje está o ginásio Pequeno Príncipe. Ah, sim, isso aí. Então, quem morava aí? Meus Doutor padrinhos. Eduardo. É meus Pronto. padrinhos. Disse que é meus padrinhos só. Ah, mas era bom você falar Obrigado, dele. né? Eduardo Froz da Mota. Eduardo era o de lá. Arthur Froz da Da Mota Mota. e a esposa dele, Yazinha Mota. Yazinha Chamava Mota. Mota, acho que porque lá tinha porão. Se tinha porão, tinha Tinha escravos. escravos. Nesse período era de escravos mesmo. Escravo. Mais alguma coisa que você quer falar, Iraci? Dos seus alunos, as escolas que você passou. Vê se você lembra dessas escolas, Iraci. Edelvira de Oliveira. Lembro. O que é que você lembra da escola, de algum aluno especial? O aluno que se sobressaiu bastante nessa escola foi a Deítalo. Cadê? Deixa eu ver o nome dele. Manuel Pinho. Deítalo Manuel Pinho. E eu fiquei seguindo a Deítalo, porque eu fazia a prova de raciocínio e ele respondia tudo. E eu segui ele quando ele fez um concurso para o município de Feira de Santana. Aí eu fui ver se ele, eu sabia que ele tinha passado, que ele ia passar. Então eu fui ver o resultado, a Deito passou acho que com 9,8 em primeiro lugar Oh, na prefeitura de Feira. Mas eu fiquei tão alegre, apesar de saber que ia acontecer isso. Você lembra de... Muito obrigada, Iraci. Eu vou registrar aqui que a Deítalo foi meu professor na universidade, no mestrado, e foi meu orientador, onde meu objeto de pesquisa é o viés poético de Filinto Bastos. E participo desde 2016 do GELC, que é um grupo de pesquisa criado e liderado por Adeítalo Manuel Pinho. E aqui está meu colega Alzenberg de Freitas, que também é do mesmo grupo. Do Luiz Viana, o que é que você lembra? Lembra de alguma coisa, algum aluno especial? Lembro. Um aluno que ficou na minha memória foi Credson, professor da UF de História da Arte. História da Arte. Professor Clédson foi meu professor também de História da Artes. Outro dia eu fui de longe. Do Monteiro Lobato. No Monteiro Lobato, eu era supervisora e trabalhava com umas turmas de 5ª a 8ª. Com os professores de 5ª a 8ª, desculpe. No Regis Bittencourt. Eu tinha alunos assim muito importantes, que hoje eles são policiais. Você lembra de algum Policiais, mas não lembro do nome. Não tem problema. Hoje, eles são policiais que gostam muito de mim. Quando me vê, para até a viatura para falar comigo. Aí eu fico emocionada com essas coisas. No Ana Brandoa. Mesmo. No Ana Brandoa, eu tive alunos também excelentes, como Railda Neves? Muito Neves, que hoje é professora também. Foi uma excelente aluna. No Baldina Regis, você lembra de alguém? São muitas informações, não se cobre. Quando você lembrar, você avisa. No Mário Pessoa, você teve algum? Lembra de algum assim? Teve um que
No Helena Assis. Eu era supervisora, trabalhei com Helena muitos Assis. professores da supervisão. Se você lembrar de algum professor e quiser Eu falar, botei no Luiz Viana só Credson. no Luiz Viana Sócrates. Vou botar outro. Pode. Silvio Dias, que hoje é vereador. Silvio Dias, no Luiz Viana. Ele fica atrás de mim. No Padre Henrique Alves Borges, em Humildes. Lembra de algum? Não, porque eu fui supervisora lá, no Padre Henrique, trabalhava com professores. No Agrário Oliveira Melo, em Poaçu. Lembra de alguém? Anilton Oliveira Melo. Anilton Oliveira Melo. Sim. Anilton é professor? Se não lembrar, não tem Ele problema. trabalha no Cefaz. Ah, ele trabalha no... Sei. O que você faz? João Marinho Falcão. Lembra de alguém? O seu João Marinho foi Roque e A os Roque filhos e de Francisca. Norato. Você quer água, Iraci? Não. Você quer relembrar pra gente mais alguma coisa em relação ao seu período de estudante e de professora? Não. Estudante só tem uma coisa ruim. É, Com porque... minhas tias por parte de pai. Mas lembre, é bom falar. A gente aprende também com coisas ruins, Ira. Não. E não é bom. Mas machuca a gente. Mas é bom que você tira a origem desse machucado. Você é uma pessoa muito boa para estar guardando essa mesquinharia aí dentro. Jogue para fora. Não quer? Não, deixa pra lá. Sem problemas. Eu não procuro nessa família que mora em Salvador, eu não procuro. Ela deu o endereço para eu ir lá, em Salvador. Esqueci até o endereço dela lá em Salvador. E não quero me lembrar. E quando eu pedi a minha mãe para ir para Salvador, na casa dela, de Doralice, minha mãe disse assim, olha, eu não vou mandar eu sei ir para lá porque eu sei que se você chegar lá, ela quer que você seja babá dos filhos dela. Então, eu disse, pronto, minha mãe, pronto, não vou. O filho dela branco é negro. O que é você? É. Então me lembre dos frutos bons que você colhe até hoje, dos alunos que você teve, porque assim, você ensinou em várias escolas, não só em Feira de Santana, mas em Humildes, Ipuaçu, em Jaguara, né? Então assim, lembre desses frutos bons que você colheu, que você colhe até hoje. Eu acho que foi isso. Aqui, ó. Jaguara. Só um minuto. Pronto, Iraci, muito obrigado, professora. E olhando aqui para a nossa querida professora, mestra Rita, aqui está nos visitando a professora Laura lá de Buenos Aires. Só lembrando, seja bem-vinda, Laura. Obrigada. Lembrando que eu estava folheando esse livro Retratos de uma Cidade e nele Iraci encontrou algumas pessoas conhecidas dela aí. Lembra quem você encontrou? Você quer falar sobre essas pessoas? A professora Helena Assis. Minha professora de português no Gastão. Pode folhear o livro. Acho que você encontrou umas 3 ou 4 pessoas nesse livro e estava falando pra gente. Vai demorar. Não tem problema.
Esse, todo mundo João conhece Barbosa Feira. de Carvalho. Quem foi João Barbosa de Carvalho para Iraci da Paz Nunes de Jesus? Quem foi ele? Não tem colégio. Sim, tem o colégio, ele era farmacêutico. João Barbosa de Carvalho, se não me falha a memória, acho que ele casou com alguma pessoa conhecida aqui de Feira. Você não lembra? Não. Tá bom. Mas ele fez parte da sua vida em qual momento? Quando você era professora ou quando Eu você era professora. Você trabalhou lá também? Trabalhei no João Barbosa de Carvalho, com a supervisão. Certo. Aí outro. Que é parte de religião? Padre Ovídio Pode falar? Alves de São Boaventura, Pode por falar. favor. O que representa para você, Padre Ovídio Alves de São Boaventura? Padre Ovídio foi criada uma cunhada minha, Inês, a irmã do meu marido. Sim, pode baixar o livro. Você não conhece esse? Cristóvão Barreto. Cristóvão Barreto foi abolicionista, poeta. O que ele representa para você? Ele tem um nome ligado a uma avenida, né? A Cristóvão Barreto Pode baixar. tem o nome de Pilão Sem Tampa, né? Por que esse nome Pilão Sem Tampa? Se pilão nunca teve tampa, né? Sim. É tudo que o povo pergunta. Pilão tem mão. Tem mão, tem mão, mão do pilão. Alcina Dantas Olha, essa daqui era o quê? era professora de piano, se eu não me engano. De piano. Aqui na nossa residência, nós temos uma lembrança dela, que a minha mãe ia lá para restaurar imagens. E aqui nós temos ali o Santo Antônio. O Santo Antônio Santo ali. Antônio. Foi da minha bisa. Ele é de madeira, todo de madeira. Pequenininho assim, mas é todo de madeira. Uhum. Pode baixar, né? Assim. E tudo eu tava com minha mãe. Quem trabalhou com Alcina Dantas no 17º Colóquio GEL, que foi Neuza de Brito, nossa colega de grupo. Estevão Moura, você conheceu? Sim, eu ouvi falar. Tá. Eu ia falar nele. Pode falar. Posso? Pode. Aí tu lê aí, ó. Não, que era pode que ele falar. fazia? Estevão Moura não era o maestro? Maestro. Pronto. Sim, muito bem. Pronto, mais alguma? Deixa eu achar alguma aqui. Essa daqui é da Edelvira escola. Mendes Gama e Edith. Abreu. Edith. Eu trabalhei nessa escola, na supervisão. Edith. Tá aqui, ó. A escola que tem esse nome ligado, ó. Eu trabalhei na supervisão dessa escola. Sim. Pronto. Outra. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aí eu lembro, né? Essa daqui. Essa aqui eu lembro quando eu era criança. E eu ouvia falar, né? Você ouvia falar de quê? Na deputada Nita Costa. Nita Costa. O que você ouvia falar de Nita Costa? Que era a primeira mulher que trabalhou na política, era deputada. Primeira mulher lá aqui no
Doutor Sabino Silva. Quem foi doutor Sabino Silva? Diz aí, médico. Médico, humanismo e legado, medicina, humanismo e legado acadêmico na Bahia. Nós temos uma rua ligada a seu nome, a Rua Sabino Silva. Sim. E pronto. Veja se tem outro. Doutor Sabino Silva, a rua. Tem. Tem. Cadê o Alves? Ui, Alzenberg tá. Helena Assis. Sim, professora Helena Assis, que você trabalhou nessa escola como supervisora, né? E ela foi minha professora no Gastão. Sim. Você disse que foi sua professora de língua portuguesa. Foi. E você Trabalhei na As escola. casas da. Peraí. As casas das letras. era supervisora da escola Helena Assis. Helena Assis. Pode baixar. Sim. Ela Vamos era lá. isso mesmo. Esse daqui. Padre Henrique Alves Borges, que você trabalhou nessa escola como supervisora. E essa escola é Em Humildes. Pronto. Mais alguma escola irá? Olha quem tá aqui. Quem é que está aí? Olha pra aqui. Carlos Alberto Almeida Melo. Quem é Carlos Alberto Almeida Melo? O conhecido Carlos Melo, o amigo do GELC, que todos os alunos que estão em pesquisa buscam Carlos Melo e ajudado por ele, nosso confrade do Instituto Histórico, da ABAE, né? E de todas as instituições de memória de Feira de Santana. Carlos Melo é quem nos socorre quando estamos nas pesquisas. Ele foi quem me deu esse livro de presente. Né? E Carlos Brito, o secretário Carlos Brito, também é outro grande memorialista, além de Carlos Melo. Carlos Brito me ajudou no início da pesquisa de Filinto Bastos com o livro Recordações e Votos. Então, assim, são dois grandes memorialistas que Feira de Santana tem, e eu agradeço muito a eles dois pelas ajudas nas pesquisas. Iraci, você tem mais alguma coisa Não, eu queria falar sobre isso aqui. Isso Então, aqui me fale. traz uma memória. Então, por favor. Aqui? Segure isso. Olha pra aí, olha. O Otto ligou o Não tem nada, ventilador não. aí em cima. Quais são as memórias que chegam a você nesse momento? Com isso aqui? Sim. É que eu estudei em Vassouras, no Rio de Janeiro. Isso. Foi daqui de Feira, só foram para Vassoura, um ônibus só foram. Que erro de português. É porque eu ia falar outro. Santa Catarina mandou 13 ônibus para Vassoura. Tive muitas colegas de Vassoura, lá em Vassoura de Santa Catarina. E o que eu não gostava
elas diziam assim, mas tu fala cantando, baiana. Aí, tu é diferente. E eu não gostava, eu dizia para ela, não, quem canta é vocês. Eu falo normal. Mas você é uma baiana diferente. Não, sou igual a todo mundo lá no Nordeste. Todo mundo era igual. E eu achava que elas falavam sobre isso, era porque eu era a única negra da turma. Então eu era diferente. A diferente que chegou lá para estudar em Vassouras. E esse comentário lhe machuca? Não, eu levei na esportiva, na esportiva. Porque, inclusive, no dia da apresentação desse curso lá de Vassouras, eu rezei, pedi a Deus. E eu disse para Jesus, eu não sou diferente dos outros, me ajuda que eu possa falar tudo. E a professora só deu 20 minutos para eu apresentar. Aí... Você ia apresentar sobre... Foi um tema de geografia. Sim. Então eu apresentei que eu falei sobre toda a região nordestina. Sim. Eu falei sobre toda a região aqui do Nordeste, todos os estados do Nordeste, e como a gente vivia e como era. Então, apresentei tudo em 20 minutos. Quando eu terminei de apresentar, eu perguntei para a turma de 150 alunos, eu perguntei, vocês querem perguntar alguma coisa? Eu fiz isso porque eu tinha que desafiar. Para elas pensarem que eu era negra, eu não sabia. Eu não sabia nada da minha terra, eu sabia tudo da minha terra, eu sabia sobre a Bahia, eu sabia sobre, Bahia, Pernambuco. Eu não gosto nem de Pernambuco. Por quê? Por quê? Porque lá no Pernambuco tem um lugar que chama... Como é o nome? Esqueci agora. Porto de Galinhas. Sim. Eu detesto Porto de Galinhas. Eu já disse que não vou mais viajar para Pernambuco. Por causa de Porto de Galinhas, que eu não gostei de lá. O que foi que aconteceu? Porque quando nós chegamos lá e que eu perguntei, o que é que tem aqui que eu não estou vendo galinha nenhuma? Então o guia que estava com a gente no ônibus, nos explicou, as galinhas eram os escravos que vinham no porão do navio. Então ele perguntava lá, o grandão perguntava, as galinhas vieram? Aí ele dizia, vieram todas no porão, algumas morreram e nós jogamos no oceano. Eu não conhecia essa história. E que bom que você contou, porque assim, a gente costuma endeusar os lugares sem saber o porquê daquele nome e a história que está por trás disso, né? É uma história que retrata a violência que nós sofremos, né? Então, assim, eu entendo agora... Nós sofremos como, assim, escravos e descendentes de escravos. Mas nós sabemos que aqui, eu acho, os escravos, quando vinham, aportavam onde? Onde é que tem mais negro aqui no Brasil? Rio de Janeiro, Salvador e Pernambuco. Era onde recebia os navios negreiros. A gente vê... Era onde ficavam negros, vinha negros. E tanto que Castro Alves foi denominado como poeta dos escravos. Esse famoso, né?
poeta que o mundo conheceu, Castro Alves, Antônio de Castro Alves. Antônio Frederico de Castro Alves. Castro Alves. E eu vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha. Vá. Filinto Justiniano Ferreira Bastos, nascido em Feira de Santana no período de 1856, 11 de dezembro de 56, ele foi considerado por Pedro Verne de Abreu o segundo poeta dos escravos. Por quê? Porque Filinto Justiniano Ferreira Bastos era abolicionista, fundador e primeiro presidente da Sociedade Emancipadora em São Paulo no período de 1879 a 1882, quando ele vai para Recife para finalizar o curso de Direito, o 5º ano em Recife. E lá ele continua no abolicionismo, né? Tem uns discursos feitos nesse período, no dia 28 de setembro de 1882, no Teatro Santa Isabel. E o resultado desse discurso, falando sobre abolicionismo, o nome do discurso é 2 palavras. Ele recebe de presente uma escrivania e uma caneta tinteiro. Essa escrivania se encontra hoje na Fundação Senhor dos Passos, no Casarão Froz da Mota, que foi doado por uma familiar de Filinto Justiniano Ferreira Bastos. O poema que ele lê nesse período é Cena Comum. Numa outra ocasião eu falo sobre esse poema e falo um pouco mais de Filinto. Mas Iraci da Paz Nunes de Jesus, professora de várias escolas, supervisora de outras tantas, que colhe frutos de um bom trabalho exercido no período com os alunos que a gente vê aí na sociedade. Eu gostaria de lhe perguntar se você tem algo a mais para falar hoje, porque essa nossa conversa ela não termina hoje, né? A gente vai ficar tendo sempre conversas esclarecedoras e eu aproveito a oportunidade para agradecer muito, né? Mas a gente vai ter sempre essas conversas. Então eu pergunto mais uma vez, você tem mais alguma coisa a falar hoje? Um aluno que eu gosto muito dele agora. Quem é o aluno? Quem é o aluno que você... Eu esqueci o sobrenome dele. Mas... É Dorival. Dorival, ele trabalha onde? Ele faz o quê? Ele é do comércio. Dorival. Ele é da ótica, de uma ótica, ali na entrada da... Dorival. Confronta com a Senhor dos Passos, aquela ótica ali que desce. Como é o nome daquela ótica ali? Da galeria. Ô, o Aldson. Dorival em que galeria de ótica? Na Carmark, né? Hein? Fala, meu filho. Na Carmark. Na Carmark. Eu não conheço Dorival. Eu trabalhei em ótica um período. Eu quero lhe apresentar mas ele. eu não conheço Dorival. Mas o que eu conheço de Iraci, do período de professor, é que esses frutos são tão gratos a ela. É uma pena que nossa colega não esteja aqui hoje, Railda, nem o professor Adeítalo, para demonstrar, como ele sempre faz, a gratidão de ter tido você como professora. E eu aproveito o momento para lhe agradecer como confreira, como colega de grupo e como minha professora. Muito obrigada, Iraci. Obrigada, eu fico grata a todos vocês por me procurarem, né? E vir até a minha residência. Obrigado. Obrigada, Iraci. A Railda deseja meio tempo.